Na última sexta-feira, durante a Expo Inter, foi lançado um manifesto em defesa da indústria petroquímica gaúcha e nacional. A iniciativa, organizada pela Prefeitura de Triunfo, pelo Comitê de Fomento Industrial do Polo Petroquímico, COFIP, e pela Granpal, alerta para os riscos que o setor enfrenta diante da concorrência internacional desleal e da queda na produção. Para falar sobre essa mobilização e os próximos passos da defesa do setor, nós vamos falar agora por telefone com o diretor administrativo da COFIP, o Sidney dos Anjos. Bom dia, Sidney. Bom dia, é um prazer estar falando na Rádio BA. Sidney, conta para nós, assim, rapidamente, o que motivou a elaboração desse movimento, né, em defesa da indústria petroquímica gaúcha. Bom, a entrada de petroquímicos importados de uma maneira irregular e exagerada nos últimos anos, sobretudo de 2024 para cá, levou uma queda da produção enorme, né? Só para que se tenha ideia, o recolhimento de CMS de 2023 para cá, ele caiu em menos da metade. Então, só para ter ideia da proporção. Então, se a gente for olhar o município de Triunfo, que tem na arrecadação do polo cerca de 90% do peso da sua receita, a dificuldade que o prefeito Marcelo vem enfrentando para honrar os compromissos de serviços básicos para a população triunfense, né? E não diferente disso, a prefeitura de Montenegro. Felizmente, o impacto do polo petroquímico para Montenegro é menor, mas se a gente for olhar só pelo prisma do risco de fechamento de plantas, nós temos hoje cerca de 2.000 montenegrinos que trabalham diariamente no polo petroquímico. Mas, Sidney, o que motivou essa entrada, assim, que tu comentaste, né, de produtos de outros locais? Bom, são vários fatores, né? A petroquímica em si, ela tem ciclos de 5 a 6 anos que são decorrentes da entrada de novas capacidades de produção no mundo. E aconteceu que juntou uma série de fatores. Na América do Norte entraram plantas que estavam desativadas há alguns anos atrás porque eram inviáveis, e com a descoberta do shale gas nos Estados Unidos, a indústria americana voltou à plena. Então, esse é um primeiro fator. Na Ásia, plantas que estavam em planejamento, elas acabaram o ciclo de obra e entraram em produção com capacidades elevadas, sobretudo na China. Então, só esses dois fatores já seriam suficientes para dar uma sobreoferta de resinas e de petroquímicos básicos no mundo. Claro que, ao longo do tempo, esse ajuste entre demanda e oferta, ele vai acontecendo. O que aconteceu nesses últimos 2 anos, que por uma força de uma série de fatores, sobretudo esse movimento geopolítico ocasionado pela guerra da Rússia, né? Isso acabou que balançou muito mais. Houve uma oportunidade para quem tinha sobreoferta. Se a gente for olhar a China, entrou com várias plantas base gás, que a partir do gás, a petroquímica ela é muito mais vantajosa do que base líquida, que é a nafta, que é o nosso caso aqui no país, em especial aqui a de Triunfo. E isso acaba que tem uma oportunidade para aqueles países em buscar fazer exportação para continentes que eles ainda não haviam explorado. E toda essa abundância do gás russo, que não foi para a Europa, por tudo aquilo que a gente acompanhou, né, do boicote ao Putin, essa sobra de gás acabou produzindo para a China uma enorme oportunidade para produzir a valores que não param em pé no longo prazo, mas que no momento está acontecendo. E toda essa resina veio parar na América Latina, boa parte dela, sobretudo no Brasil. Então, esses são dois dos fatores principais.
E não Sidney, menos importante, diga. não, assim, ó, eu vou agora fazer uma pergunta como leiga no assunto, né? E uma das alternativas não seria o país taxar um pouco mais esse pessoal, esse material que vem vindo de fora? Sim, foi boa, muito boa a tua pergunta. Isso aconteceu, é que a partir desse movimento, que ele não é recente, ele é recente, mas ele já tem 1 ano e meio dessa briga, né? O que acontece é que o governo federal, através da sua Câmara de Comércio Exterior, ele teve um apelo da indústria química, acatou esse apelo recentemente, agora no final de agosto, foi aprovado uma ação antidumping, né, que é uma prerrogativa do país para essa situação. Dia 28 de agosto foi aprovado, isso em forma provisória, mas já há, desde então, recentemente, aí de 1 semana e meia, 2 atrás, uma tarifa de importação de 20% em relação aos tradicionais 12,6%, né, que é o que é a taxação para importados dessa natureza. Então, isso já foi um ganho, um enorme ganho, fruto dessa mobilização. E agora o que a gente tem pela frente é buscar a aprovação do projeto de lei do deputado Afonso Mota, que é o PRESIC, né, que é o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química. Isso vai levar a indústria para um outro patamar, vai trazer a competitividade de novo e vai migrar gradualmente para os renováveis. Então, acho que são duas ações muito importantes. E, por último, é corrigir uma distorção que está acontecendo a partir da Zona Franca de Manaus, que é o ingresso de importados de forma irregular. Se a gente for pensar na Zona Franca, existe no mundo todo, e aí a nossa aqui em Manaus, é muito válido, pô, lá é excelente o resultado para o país, só que o que pressupõe? Que tu vai importar uma matéria-prima e tu vai reindustrializar ela no país. Vai beneficiar, tu vai manufaturar e a partir daí tu tem então a isenção que a Zona Franca possibilita e que a gente sabe que não é pouco, né? Porque se a gente for pensar todos os tributos incentivados pela Zona Franca, IPI, imposto de importação, de exportação, IOF, COFINS, PIS, PASEP, imposto de renda e o ICMS do Estado, dá uma vantagem enorme para quem está produzindo lá. Produzindo. Não aconteceu o que está acontecendo, que a resina importada entra lá no porto, recebe um carimbo ou uma nova embalagem e vai para os demais estados. Aham. Ou pior ainda, né, quando Sim. acontece que nem para lá, já é despachado direto. Então, esse tipo de distorção, ela precisa ser corrigida e também tem uma frente forte trabalhando nisso. Então, todas essas questões, embora técnicas e eventualmente um pouco complexas, né, para o leigo, elas são objeto de uma ação conjunta e mais recentemente liderada pelo prefeito Marcelo, com o apoio dos demais prefeitos da metropolitana. O Gustavo Zanata de Montenegro, desde pronto, teve irmanado conosco nessa batalha, Nova Santa Rita, o Batistella, e todos os demais prefeitos da Grampal, né, que são os municípios da região metropolitana. É uma briga, é uma peleja, né, como nós gostamos de falar, mas que ela está no meio, ainda tem metade da caminhada pela frente. Ô, Sidney, o que é importante aqui para nós também, como tu disseste no início da entrevista, né? Aqui em Montenegro é principalmente os empregos, né? E isso, por enquanto, não está em risco ou pode acontecer? Tipo um desemprego, não, por enquanto, assim. Não estamos vislumbrando desmobilização, até porque a petroquímica ela carece de um conhecimento técnico elevado em todas as suas funções. Então, tu não vai migrar para uma situação dessa, porque depois o retorno ele é praticamente inviável. Então, não se acredita, né, olhando agora, daqui para frente, que essa evolução que nós vamos ter vai nos levar à efetiva desmobilização. Nós queremos ter a crença de que, sim, esse projeto de lei, que é o 892/2025, que eu referi que tem a ver com o PRESIC,
está na Câmara de Deputados, já com regime de urgência aprovado, então logo passa essa turbulência que a gente está vendo, que está acontecendo lá no Congresso Nacional, que deve demorar até o final do mês, que no final do mês, no início de outubro, esse projeto de lei seja pautado e a nossa frente toda, que vocês observaram na Expo Inter, Sim. é para mobilizar a bancada gaúcha, toda ela, independente de bandeira, para que se mobilize junto com as bancadas dos demais polos, né, de Camaçari, de São Paulo, do Rio, para que façam ir para a votação esse PRESIC, e que recebendo essa aprovação abre todo um horizonte diferente, né, para que a indústria volte a ter o seu fôlego e consiga novamente investir, crescer e dar empregos qualificados. Sim. E aumentar, inclusive, em relação ao que era antes de toda essa distorção. Sim. E Sidnei, e a parte do Estado, o que cabe ao Estado para colaborar nesse momento difícil ali? Não, o Estado tem estado conosco desde o início da caminhada, né? Vocês bem sabem, nós temos o projeto do Polo da Química do Rio Grande do Sul, que está situado em Montenegro, no Distrito Industrial, anexo ao Polo Petroquímico. Desde então, esse tema tem ido para a pauta e mais fortemente agora, em 2025, aonde o secretário de Estado, Hernani Polo, com a sua equipe, tem feito toda a interface junto ao governador ou junto às secretarias da Fazenda do Estado e principalmente a ponte, né, com a bancada federal e com o Ministério de Indústria e Comércio, e através desses canais é que o tema está evoluindo, né? Tanto na aprovação dessa elevação dos 12,6% para os 20% do processo antidumping, na entrada das resinas termoplásticas dos Estados Unidos, sobretudo dos Estados Unidos, mas do Canadá também, e também a subida da alíquota, né, do imposto de importação para 20%. Então, as forças políticas do Estado estão mobilizadas, porque essa é a quarta arrecadação da indústria do Estado. Né? Então, se a gente for olhar 2022, em que só uma das empresas do Polo contribuiu com 2 bi, e já no ano seguinte caiu para 900 milhões, quer dizer, menos da metade, isso antes da crise toda que nós estamos atravessando, sim, nós temos um risco sério de ir para a desmobilização do Parque Fabril, não só gaúcho, mas nacional. Mas seria muita incompetência do país deixar que uma indústria de base dessa se perdesse por conta de uma questão circunstancial, que é a entrada de importados a preços abaixo, né, do que é o custo de produção nos países de origem. A gente sabe que isso não para de pé, né? Então, a crença é de que nós vamos ter êxito, né? Enquanto Estado, enquanto indústria química, nessa batalha. Então tá, Sidnei, agradecemos a tua participação aqui no Estúdio BA e nos colocamos à disposição, porque esse é um tema realmente muito importante, não só aqui para a nossa cidade, mas para toda a região, né? Acaba refletindo em todos os municípios. Nós é que agradecemos a oportunidade. Há 43 anos atrás, o Polo partiu, né, em mais de 4 décadas de êxito. Nós não podemos agora jogar fora um potencial que o gaúcho tem, que é essa indústria, que tanto emprego, renda e, sobretudo, agregação de valor tem feito ao longo dessas 4 décadas, que se perca, tal qual a gente viu no passado, fechamento de fábricas do Coreiro Calçadista por algo parecido, né? A repercussão no Estado foi o que a gente lembra, né? Os mais antigos devem lembrar disso. Mas não vai acontecer. Nós temos que olhar para frente e continuar pelejando para que isso tenha o êxito necessário. Tá bom, muito obrigado então ao Sidnei.